Boa noite, bem-vindos a mais um Basta Querer. Hoje, domingo, não é? Por acaso estiverem a ver uma repetição, será noutro dia qualquer, mas aqui estamos nós para este programa Basta Querer, um programa da responsabilidade do apóstolo Jorge Tadeu e do Ministério Maná. E aqui estamos nós hoje para mais um programa onde vocês podem participar, obviamente também, não só assistir aí desse lado e ouvir o que nós temos aqui para dizer e etc. e comentar, mas também vocês podem participar. Acredito que alguns de vocês que estão aí desse lado também estão a passar por alguma situação complicada e precisam de ajuda. Nós temos uma equipa fantástica pronta para vos atender as vossas chamadas ou as vossas mensagens, como preferirem. Em rodapé nós já temos os contactos pelos quais vocês podem falar connosco, enviar os vossos pedidos de oração ou até de uma forma mais descontraída, se não for esse o caso, para mandarem as vossas fotos, como fazemos aqui também habitualmente. E daqui a pouco, como também é hábito, o apóstolo e a Bispa Cristel vão estar aqui connosco para nos falar sobre a palavra de Deus e também para orar pelos vossos pedidos de oração. Então, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a este programa. E hoje eu também, como habitualmente, não estou sozinho. Já não vim há algum tempo, mas hoje não estou sozinho. E tenho aqui comigo o Bispo Paulo Mujinga. Paulo, um olá ali para as pessoas. Olá, Fernando, e olá a todas as pessoas que estão em direto connosco. Sejam bem-vindos a este programa de fé. É exatamente isso. De fé. E já está tudo dito, já disseste tudo. Eu já disse tudo. E já disseste tudo. É verdade, eu já disse tudo. Então, como é habitual, nós temos aqui, entre aspas, várias rubricas. Não só falamos da palavra de Deus, mas aqui nesta parte inicial, claro, mostramos a toda a gente as fotos que vocês aí desse lado nos fazem chegar através do WhatsApp, não é, Paulo? É, e temos já isso. uma primeira foto, não é? Vamos já para a primeira foto que aqui temos. Então vamos para a primeira foto, vem de França. Então diz assim: boa noite, apóstolo e Bispa Cristel e todos os bispos. Aqui é o Vítor Fernando de Paris, para dizer que o programa Basta Crer está a passar no Ministério da Europa e dos Assuntos Estrangeiros para todos que entram no meu gabinete. Muito bom. A profecia do apóstolo, onde dizia que Deus iria nos levar em lugares de governação para ganhar todos estes, está em eminência, está a funcionar ainda e até hoje somente está a funcionar até hoje. Depois diz assim: até hoje somente fique firme e faz a palavra de Deus. Deus vai honrar e um bem-aja para todos. Essa foi a fotografia que o nosso irmão de França enviou e diz que um abraço, e diz que está a passar o Basta Querer num gabinete, num escritório. Ele deve ser um empresário ou deve ser um executivo e diz que o nosso programa está a passar no seu gabinete e há montes de pessoas de todas as partes do mundo que têm assistido o nosso programa através do gabinete dele. Paulo, é uma prova que e ele diz aqui algo muito importante, principalmente no final, as pessoas não conseguem ver, mas aqui o texto nós conseguimos ver, e ele diz aqui no final para que nós, dá um conselho, não é? Ficar firme e fazer a palavra, e diz: Deus te vai honrar. É uma palavra tão importante. Olha, hoje inclusive, não é? Falámos sobre isso, sobre o poder da honra, não é? Na família que honra a Deus, e é muito importante, de facto. Um abraço para o Vítor e um abraço para o pessoal de Paris. Temos já a segunda foto que diz assim: boa noite, apóstolo, Bispa Cristel, bispos convidados, obrigado, e a toda a equipa do Basta Querer, cumprindo a palavra do Senhor em liderança do irmão Luizinho. Hoje salvou-se mais uma alma no grupo familiar, número 104 do Golfo, Luanda, Angola. Mário Mujinga, é teu familiar? É familiar, todos angolanos somos famílias. Não. Mas como é Mujinga, né? Não, mas não, né? Os Mujingas são os Silvas. Olha, os meninos são os Silvas, exatamente. Pronto, são os Silvas de Angola, né? Um abraço para o Mário Mujinga e para o pessoal de Luanda, principalmente para o pessoal do Golfo. Um abraço para vocês. Um abraço também para o pessoal do artesanato. Tenho lá muitos bons amigos. Um abraço para vocês também. Vamos aqui para
A terceira foto é, supostamente, deve ser a igreja infantil, de certeza, de uma igreja. Não dá aqui indicações. Tem. Exatamente, Tooting, Inglaterra. A igreja infantil de Tooting, na Inglaterra, envia um beijinho para o apóstolo, Bispa Crystal, e para todo o time do programa Basta Querer. Obrigado, Aurora. É a Aurora que nos envia estas fotos desta juventude que aqui está a aprender a palavra de Deus. Quero aproveitar também para dizer que isto é de facto muito importante, o trabalho que nós também desenvolvemos em cada uma das igrejas com os jovens e com as crianças, ensinando a cada uma delas, ao seu nível, obviamente, a palavra de Deus. Paulo, sabias que eu sou discípulo da igreja infantil? Não sabia. Sério? Não parece? Sim. Muito bem, eu não. Discípulo da igreja infantil. Não, desde os 6 anos. A sério? A sério. Então tu não conheces, não sabes nada do pecado. Cresceste na igreja. Cresceste na igreja? O problema é que depois tinha que ir para a escola. Sim, mas na escola, chegavas lá na escola, santificavas os colegas todos. Ou eles é que me santificavam a mim. Aí está. Mas depois, claro, aprendi e olha, aqui estou hoje. Então diz uma coisa, como é que fica uma criança, eu estou a ver aí o Mike, uma criança que sempre andou nos caminhos de Deus. Uma criança. Nasceu num lar evangélico. Então aí veio a Samara também. A Samara e todos os outros, é glória. A Ruth também. A Sara mas vocês também. Um dia Temos foram à muito. frente e entregaram a vida a Jesus, como é que é isso? Queres saber os pormenores? Ok. Eu fui à frente exatamente na igreja infantil. Ok. Havia uma senhora que se chamava, há muitos anos, aquele pessoal que já é do tempo dos dinossauros aqui na igreja, foi mais ou menos nessa altura, lembra-se perfeitamente da Katy. A Katy era alguém que cuidava de nós lá na igreja infantil, era uma excelente professora da igreja infantil. Okay. E não sou só eu, o Léo, o David, essa malta toda da igreja infantil da altura. Senhora, meu. E Por isso é que vocês são mais santos que eu, meu. Não, lá estás tu com o santo, pá. Eu vim do mundo, não passei daí na igreja infantil, não, já sei porque pulei estás a etapas, falar. meu, imagina. Não, já sei o que estás a falar disso, sabes porque hoje é o nosso dia. Hoje é o nosso dia. Não é o dia de todos os santos hoje. Então é o nosso dia. Pronto, estão a ver? Hoje é o nosso dia. Então, um abraço para si, parabéns que hoje é o seu dia. O seu e o meu e o nosso dia. Sim, dia senhor. dos santos. É verdade. Então, para terminar, igreja infantil, muito importante. Faço um desafio, claro que estamos a passar por todas estas situações, etc. E temos que ter uma certa prudência e é isso que estamos a fazer em cada uma das igrejas. Todas as igrejas cumprem com todas as regras que nos foram, que foram estabelecidas pela DGS. Inclusive, já fomos felicitados por isso mesmo, porque seguimos tudo à risca e, de facto, os resultados têm sido bastante positivos. Então, mesmo perante esta situação, é muito importante que você ensine as suas crianças a andar nos caminhos de Deus. É assim que elas vão conseguir vencer. Temos depois a próxima foto da Maria Leonor de Cabo Verde, São Nicolau. Diz assim, ligados no Basta Querer. Manda um forte abraço para o nosso apóstolo Jorge Tadeu e para a Bispa e também para o Bispo Gerson de Pimentel. Claro, o Bispo Gerson esteve lá naquela área, naquela zona durante muito tempo. E também para o Bispo Gaspar. Aproveito eu também para mandar um abraço à Maria Leonor e à sua família e também um abraço para o Bispo Gerson e para o Bispo Gaspar. Vamos ver as próximas fotos. Aí está, uma escola de música. Paulo, estás a ver? Igreja infantil. Igreja infantil. Ora, aqui está. E quem nos manda esta foto é o Bispo David Mussagi, que está na Igreja de Amsterdão. Neste caso, isto é a Igreja de Amsterdão. Eu ia dizer assim, eu já fui à Igreja de Amsterdão. Não, eu fui à Igreja de Roterdão. Roterdão, exatamente. Aí também tudo é Dan, porque é um rio. Eu descobri que é um rio, é tipo o rio, aqui o nosso rio Tejo. Sim. E tudo lá termina em Dan, Amsterdão, Roterdão. Não sei, podemos perguntar ali ao Michael Samara, que eles é que percebem disso. Holandeses. Coisas de holandeses. Coisas de holandeses. Nós não percebemos nada disso. A próxima foto, bem, já começa, pronto, eu agora aqui, é nesta parte que eu começo a ficar assim um bocadinho mais incomodado, porque começam a mandar fotos de comida. Não é? E a malta está aqui e vê isto à distância, como é que é? Não faz mal. Não faz mal. Diz assim, bolo de maçã feito na frigideira. A minha esposa faz um bolo de chocolate, mas é no micro-ondas. Nunca vi, nem na frigideira nem no micro-ondas. Não é no micro-ondas? Nós fazemos mesmo no forno.
somos do forno, não é, irmão? Nós não Ok. nos enganamos. Ou é bolo ou é bolo. Exatamente. Bolo, mas olha, este é bolo de Frigideira, maçã. mas frigideira é para fritar. Não faz mal, olha, é como se olha. Imagina, olha para aquilo, faz de conta que são ovos É estrelados. para mesmo fazer de conta, mas de resto. Muito boa noite ao apóstolo, à Bispa Crícia e a toda a equipa da Curiacos TV. Envio foto de um bolo simples e fácil de fazer, a acompanhar de um chá numa tarde chuvosa de domingo. Viste? Isso até dá para fazer Exatamente. uma música. É quase. Faço o desafio. Numa tarde chuvosa, comer um bolo na frigideira. Paulo, eu gostava de continuar, eu gostava que as pessoas continuassem a ver-nos, está bem? Está bem, Obrigado. desculpa. Então, é uma foto da Ana Paula Pereira. Um abraço para a Ana Paula, obrigado pela participação. Temos também uma foto da Sâmia da Igreja de Flamboyant. Reunião Encontro com Deus com as ilustres presenças do Bispo Rafael, Bispo António Marques e a pastora Cíntia, missionário, e o missionário Wilker Júnior. Reunião maravilhosa. Um abraço para vocês, Sâmia, para toda a gente da Igreja de Flamboyant e principalmente para os meus grandes amigos, Bispo Rafael, Bispo António Marques e também um beijinho grande para a pastora Cíntia, que já não vejo há muito tempo, já saiu daqui, foi para lá, nunca mais voltou. Yeah. Um beijinho para ela e um abraço para o Rafael, que está lá em viagem e breve estará na Igreja de Almada de volta. E ela continua a enviar algumas fotos também com o pessoal lá todo reunido depois de um convívio especial. Passamos para a próxima foto, diz assim: boa noite, família que vai morar no céu, em especial ao nosso apóstolo, agora não tô, e bispa e os bispos convidados. Obrigado e a toda a equipa do Basta Querer. Pronto, então significa que vamos todos morar no céu, estes que eu falei agora. Exatamente. Fixe. E depois diz assim: eu e a minha esposa, após grande reunião de encontro com Deus na Igreja do Golfo, Holanda. Mais uma vez, o Mário Mujinga e a sua esposa, Luísa. Mário, mais uma vez, reiterando o abraço que eu mandei há pouco, mando outra vez um abraço para Luanda e para Angola. Temos aqui também a próxima foto, já os novos levitas já aqui a prepararem-se já. Estás que estão a acompanhar ali no... Tu quando vês uma guitarra não dá logo vontade de pegar e começar a tocar? Completamente. Pronto. Eu já disse que um dia eu hei de tocar. Um dia eu hei de tocar. Um dia eu hei de tocar. Vamos Pronto, fazer as pessoas um não dueto. ouvem, mas Deus está a ouvir. Pronto, então é isso é importante. Um dia a gente chega aqui e faz uma cena. Fazemos. Pronto. Eles vêm eles falar e nós vamos para ali. Exatamente. Então pronto, está combinado. Então, temos estes dois meninos. Diz assim: boa noite, apóstolo e bispo, é o resto dos bispos, obrigado, e pastores, aqui os futuros missionários Wilson e Luana. Uma foto do Bruno. Um abraço, Bruno, e também para esta juventude. Estou a ver que são canhotos. Não, é dessa da foto, de certeza. Deve ser da foto, não é? Na próxima foto diz assim: boa noite, apóstolo e bispa Cristel e todos os bispos. Segue uma foto de um belo limão aqui do Alentejo. Claro, as nossas participantes do costume, Susana e São Bailoto. Um abraço para vocês também aí, para Vila Nova de Mil Fontes. Isso, minha irmã, isso não é um limão. Isso é quase um coco desse tamanho. É bem grande, sim senhor. E continuamos, é que as fotos continuam a chegar, já vi, estás a ver? Isto é sempre a andar. Temos aqui uma outra foto de um batismo nas águas, diz assim: boa noite, família. Hoje foi dia de festa, batismos em Armação de Pera. Abraços para toda a família Maná, e quem nos manda a foto é a Tânia. E essa água está fantástica. Eu não só ia, fazia todo o gosto, da próxima vez convidem-me. Eu faço todo o gosto de ir aí para batizar quem for necessário e depois mergulho para que te quero. Era exatamente isso que eu ia fazer. E a Ruth está a abanar a cabeça, a nossa produtora Ruth Glória está a abanar a cabeça, porque ela também é do Algarve, né? Também és do Algarve e também davas um mergulho, né? Pronto, já vi que sim. Sim, senhor. E depois a próxima foto são os assistentes da igreja de Kingsbury. Acho que disse bem, já viste? Sim. Kingsbury. Já viste? Sim. Não, o quê? Kingsbury ou Kingsbury? Kingsbury. Mal. Também tens que... Gostava de saber isso. Kingsbury. Não, de certeza. Eu tenho que perguntar à pastora Brigitte se estou a falar very well. Very well. Um abraço para os assistentes ali, todos como deve ser, e de máscara, também tem que ser. Sim, senhor. Um abraço para o José que nos enviou as fotos. Outra foto a seguir diz assim: boa tarde, família, bispos convidados, e um abraço especial para a família Tadeu. É para vocês, hein? Um abraço para vocês, especial. Daqui fala Adelaide desde Cuba, sempre ligado ao programa Basta Querer. Beijinhos. Esta irmã também deve ter uma vida em Cuba, não é? A Cuba está sempre frio, não é? O pessoal anda sempre de casaco lá, e de cascola e de gorro, não é? Até parece. Pronto, é verdade, é mais ou menos isso. Seguimos para a próxima foto da igreja de Kingsbury.
Kingsborough. Calma. Estou a ver que o jantar foi forte. Bem, a igreja diz assim: boa noite, família Maná. É a Margaret da Gama. Sim, senhor. Aqui estão elas para mais... Pronto, pelo menos duas têm máscara, a outra irmã não tem, não tem problema nenhum. A gente deixa escapar. E depois mais uma foto, que é a última de hoje, que também da igreja de Kingsbury em Londres. Um abraço a toda a família Maná, Margaret da Gama. Um abraço também aí para Londres e em especial para o Bispo David e para a pastora Brigitte, também para o Bispo Pedro Coelho, que está lá para cima, lá para o norte, em Manchester. Viste? Mas ele tem esposa, tu mandaste para abraços. E esqueci, vai lá. Agora eu desafio. esqueci. Como é que chama o nome da esposa? Pam pam pará, pam pam pará. É Maria. É Maria. Eu pensei que era. Eu confundo sempre uma com a outra, as irmãs, elas são duas irmãs. Eu confundo, mas eu consegui. Conseguiste? Consegui. Mas para mim, todas as irmãs que vêm da Rússia e Ucrânia chamam-se Natasha. Todas são Natasha. É como aqui, todas são Maria. Olha, então aí é como os homens, né? São todos Yuris. Yuris. Natasha e Yuris. Sabes que eles lá não dizem... O pessoal que me corrija, o pessoal que me está a ver e que é do leste, que me corrija, mas eles não dizem Yuri, dizem Yura. Yura? Yeah. Eu muitas vezes vejo que nós temos aqui um Yuri connosco. Não temos aqui um Yuri, temos um Yura. Pronto. E então, quando eles falam uns com os outros, eles chamam Yura. E eu assim, mas tu és Yuri ou Yura? Não, ele disse, o Yuri é mais fácil, mas diz Yura. Eu disse, está bem, pronto, mas eu continuo a dizer Yuri na mesma. Eu sou português. Yura mesmo, Yura. Não. Pronto, está bem. Então vou-te fazer a vontade. Pronto. Então, já chega de conversa. Chega de conversa, agora vamos para... Música. Vamos ouvir a música. Vamos ouvir uma música que eu gosto muito. Qual é? Que é o hino da escola bíblica. Pois. Que eu lembro-me sempre daquelas convenções a malta que ia ter a graduação, né? Acabava de tirar a escola bíblica, era de boina e tudo, havia um porta-estandarte, olha, eles já começaram assim, e eles lá iam toda a gente a filmar, eles todos bonitos, todos bem vestidos, todos orgulhosos porque terminaram a escola bíblica e depois começava a soar a música desta forma, assim. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com fé, as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia sem vergonha, a mensagem da cruz eu levarei e entregarei toda a honra e toda a glória a Jesus. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com fé, as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia sem vergonha, a mensagem da cruz eu levarei e entregarei toda a honra e toda a glória a Jesus. Com a arma do amor não vou falhar. Com a unção que Deus me deu vou conquistar. Vou libertar. Ser fiel como Jesus até à morte. Integridade no falar e no agir. Eu vou conseguir. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com fé, as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia sem vergonha, a mensagem da cruz eu levarei e entregarei. Eu levarei e entregarei. Eu levarei e entregarei toda a honra e toda a glória a Jesus. Uma salva de palmas para eles aí em casa também. Uma salva de palmas. Sim, senhor. É verdade. Muito importante. É de facto, agora, fora de brincadeiras, era de facto um momento marcante em todas as convenções. Nós víamos sempre, não é, centenas de pessoas literalmente felizes e com sentido de dever por causa daquilo que estavam a fazer, não é? Por terem a oportunidade de terminar um curso da escola bíblica onde, de facto, se aprende muito.
transforma a vida de uma pessoa. Então, para vocês que nos estão a ver, disseram, eu nunca fiz a escola bíblica, sou da igreja há tantos anos, nunca fiz a escola bíblica, informe-se ou através do site Basta Crer, www.bastacrer.com, ou na sua igreja, informe-se sobre a escola bíblica, como é que você pode tirar a escola bíblica. É importantíssimo, acredite na minha palavra, vai mudar a sua vida. Ok? Quero aproveitar aqui para ler alguns testemunhos que eu penso que são importantes e eu até escolhi, vou escolher testemunhos baseados na família. Paulo, nós temos falado, ou estamos a falar, estamos numa série sobre a família nas nossas igrejas. Gostava que desse uma palavra à importância da família, etc., para depois nós podermos ler os testemunhos. É, sim. Nós começamos a falar a semana passada acerca da família e começamos com um tema muito sugestivo. Inclusive, nós temos um livro que tem como tema Antes de Casar, Olhos Bem Abertos. Por que é que esse livro foi escrito? Foi escrito precisamente para que as pessoas, antes de casarem, elas devem estar com os olhos abertos. Porque depois de casar, então elas devem fechar os olhos, digamos assim, para os defeitos e continuarem em frente. Agora, a família é um projeto, é uma instituição de Deus. Uma instituição porque existe hierarquia, existem cargos e funções, existem pessoas que devem se submeter umas às outras. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o cabeça da família. E depois vem o homem, a seguir vem a mulher, a esposa, e depois vem os filhos. Tudo o resto vem em baixo. E isso é muito importante, nós sabemos, porque hoje os conceitos estão todos mudados. Então, a família é um projeto de Deus e Deus quer abençoar a tua família. Mas você que é solteiro, já sabe, antes de casar, na minha terra dizem juculo messo, ou seja, abre o olho. Messi. Em outras juculo messo. Messi? Ah, Messi. Messi. Em inglês é open your eyes. E em francês? Em francês é fermer. Não, fermer é fermer, fechar. fechar. Em francês é je chéri là-bas. Mas isso é muito importante porque depois de nós casarmos, nós temos uma longa caminhada a percorrer. E a nossa família está constantemente debaixo do fogo. E por isso é que nós temos também um livro, tal como antes de casar, temos um livro que fala Olhos Bem Abertos. Depois de casar, temos o livro Família Debaixo do Fogo. Construa a sua família debaixo da palavra de Deus. É isso, ainda tens outro, que eu gosto deste título, que okay. é Casei. Casei e agora? Isto é um título... É provocador, não é? É dos títulos que eu mais aprecio de todos os livros que nós temos, ok? Não estou a falar do conteúdo, só o título é chamativo, é sugestivo. Porquê? Porque isto é tão importante, é o que normalmente falta dentro da casa de muitas pessoas. Casei e agora? Vou continuar a viver da mesma forma que vivia quando era solteiro? Porque isso é muitas vezes a origem do problema dentro da casa. Exatamente. Nós falámos hoje também sobre isso e na sexta-feira falámos sobre o que é o casamento. Então, são 3 livros, como o Paulo falou, o Antes de Casar, Família Debaixo Família Debaixo de... Bem, vamos lá outra vez. Antes de Casar, Família Debaixo de Fogo e também Casei e agora? E agora como é que vai ser? E agora como é que vai ser? É verdade. E eu quero aproveitar para ler alguns testemunhos para que vocês que estão aí desse lado e se estiverem a passar por alguma situação mesmo na vossa família, eu quero que vocês entendam o seguinte: Deus é poderoso para transformar a tua família, mas o primeiro passo, o pontapé de saída, tem que surgir da nossa parte. Okay? Vou dizer outra vez, Deus pode e quer transformar a tua família, a tua vida, a tua casa, o teu casamento, etc. Mas o primeiro passo tem que partir de nós. Eu vou ler aqui um testemunho da Josinela. Ela diz assim: sou da igreja de São Paulo, em Angola. A minha amiga estava a viver um processo de separação dos seus pais. Ela pediu que fizesse uma oração e eu fiz, mas também aconselhei a ler o livro Origem dos Problemas e a ver os programas de louvor e adoração e basta crer. Fiz um pedido de oração ao SOS no sábado e no domingo, depois da reunião, a minha amiga ligou a dizer que os pais dela já não se iriam separar e começaram a ir à igreja e a ver os programas. Toda a honra e toda a glória para Jesus. Está a ver, Paulo, a importância que é, porque há outra situação aqui, que é um papel importante da nossa parte. Sim. Quando eu digo da nossa, daqueles que nos estão a ver também. Nós pensamos, e foi uma coisa curiosa que eu até disse, tanto na sexta como no domingo lá na igreja, eu disse assim: hoje vamos falar sobre família, mas antes de vocês desligarem, porque há muita gente que diz assim, bem, vamos falar sobre família e o assunto não é para mim. Mas há algo muito importante.
de propósito eu li este testemunho. Porquê? Porque nós, glória a Deus que estamos a vencer, mesmo na área da família, nós podemos ser o veículo para Deus transformar a vida de outras pessoas. Exatamente. Okay? Exatamente. Isso tem que estar no nosso coração. Não é opcional. Okay? Nós termos a vontade, o desejo e até, de certa forma, a obrigação. Eu não quero que vocês levem a mal esta palavra, mas é a realidade. Há a obrigação de ajudar as outras pessoas que estão a sofrer. Nós não podemos passar por cima disso. Não podemos passar por cima, não é, Paulo? Exato. Do sofrimento das outras pessoas e dizer, bem, elas estão a sofrer, eu não vou fazer nada. Não, eu vou fazer. Então, eu disse na igreja hoje que a importância que há em nós estudarmos sobre família, ouvirmos sobre família, para podermos ajudar as pessoas que estão a sofrer, pessoas que nós conhecemos. E hoje, com toda esta situação, Paula, tu estava a explicar lá na igreja, não sei se tu ouviste falar que a taxa de divórcios aumentou exponencialmente. Ouvi, porque, por causa dos confinamentos e etc., Sim. as pessoas descobriram que não se aguentavam. Yeah. Engraçado, não é? Engraçado. As pessoas descobriram que não se... Amor e uma cabana. Amor e uma cabana não faz um casamento. Isso não existe, só em Hollywood, meu irmão. Só em Hollywood. Só nos canais dos filmes. Porque verdadeiramente aquilo que é preciso dentro de uma casa, dentro de uma família, é Deus. E o resto é música, como eu costumo dizer. O resto é música. O resto é música. Então, aquilo que está a acontecer é que nós temos que ter a noção daquilo que está a passar à nossa volta. Se estamos a vencer nesta época, neste momento, glória a Deus por isso, mas nós temos a obrigação de levar uma palavra de transformação, não é? Para as famílias. Exatamente. De certeza que lá na Igreja da Amadora e etc., se calhar também a percebeste de situações... Completamente, sim, completamente. É que todos nós nascemos, vivemos, viemos de uma família. Pergunto, quem é que não veio de uma família? É a primeira instituição que Deus criou. Exatamente. Então Deus quer e pode transformar as famílias. Então, como esse testemunho, você serve para ajudar as outras famílias. E se você ainda, a tua família, não é aquilo que você deseja, então este programa foi feito exclusivamente para si, para você receber uma bênção e para que a sua família seja um cantinho de céu aqui nesta terra. É verdade. Quero ler ainda outro testemunho que é também... É complicado de se falar, de dizer, mas é a realidade, é o que acontece, infelizmente, em muitos lares. Diz assim, eu separei-me do meu marido porque ele tinha o vício do álcool. Entrei em depressão porque toda a responsabilidade de cuidar dos filhos, pagar a renda... Ora, estás a ver, aqui está a importância da hierarquia, não é? E das prioridades dentro de uma casa. Exato. Pagar a renda de casa caiu sobre mim. Eu estava ofendida com o meu marido, pois fiquei sozinha no país que não é meu, com todos esses problemas. Mas agora tudo mudou. Agora eu conheci a Igreja Maná e o meu Deus está comigo. Eu saí da depressão, glória a Deus por isso. Agora não estou preocupada com a casa, agora Deus está em primeiro lugar, não me sinto mais sozinha, porque tenho Deus. Eu costumo dizer, e disse hoje também lá na igreja, as famílias têm muita coisa. Há famílias que têm tudo, não lhes falta nada. Têm casa, têm carro, têm dinheiro no banco. Mas falta o mais importante de tudo. Falta a cola. A cola que faz com que todo aquele casamento seja firme e toda aquela família seja uma família de sucesso. Falta Deus. Não é? Exato. Falta Deus. E aqui está um exemplo das prioridades trocadas, dessas situações que muitas vezes acontecem nas famílias e nós nem reparamos, não é? E as pessoas entram em estados de depressão e os vícios, a mesma coisa. Os vícios muitas vezes vêm pelas más companhias, não é? É um dos temas que também nós falamos nesta série da família e que vamos falar nas nossas igrejas e que também está nos livros, é o que é que entra dentro da tua casa. Quando um homem e uma mulher se juntam, criam uma nova instituição, uma nova família. Exatamente. Criam uma nova fortaleza. Quem é que entra nessa fortaleza? Quem é que tu permites que entre nessa fortaleza? Não é? Temos que ter essa atenção, essa sabedoria para conseguir escudar a nossa casa, não é? A nossa família de pessoas que não interessam. Porque muitas vezes estas situações do vício, do álcool, etc. Isto não é preciso, não é só nos filmes, não é? Infelizmente tenho uma família. Eu tenho uma família bastante grande e infelizmente assisti a situações destas. E normalmente estas situações aconteciam pelas más companhias. Não é? Amizades doentias. As amizades doentias, é verdade. As prioridades trocadas. Em primeiro lugar está o futebol, está os amigos, está isto, está aquilo, não é? Está um emprego e tudo o resto fica para trás. Então, a importância
também de nós darmos a volta à situação. E deixem-me-vos dizer uma coisa, a Dina teve um momento de sabedoria. É que mesmo no meio da depressão, em toda aquela situação, em toda a carga que estava por cima dela, ela fez algo muito importante. Ela diz, eu conheci a igreja e passei a saber que Deus estava comigo. Glória a Deus. Ok? Foi por causa disso, da decisão dela, que as coisas se transformaram. Glória então, a importância que existe em você que está aí desse lado, se não conhece uma igreja, não conhece Deus, se calhar ouviu falar isto, aquilo ou aquilo outro, seja o que for, não vá pelas opiniões dos outros, tire a sua própria conclusão. Se está a passar por alguma situação, venha ter connosco a uma das nossas igrejas e eu acredito, nós temos uma equipa bastante grande, uma verdadeira família que o vai ajudar para que tudo mude para melhor. E com isto, não é? Nós os dois ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Vamos ouvir mais um hino, ali, mais uma música ali cantada pelo time Curiacos e não saia daí, porque já a seguir vamos ter aqui o apóstolo Jorge Tadeu e a bispa Cristel Tadeu para ensinar a palavra de Deus e também para orar pelos seus pedidos de oração. Desde já, daqui da minha parte e da parte daqui do Bispo Paulo, vai um abraço bem grande para vocês. Até já. Até já. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia e medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia e medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia e medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Maravilha! Então, que Deus vos abençoe, não é? Não se esqueça que temos estes telefones, WhatsApp, etc., para onde você pode telefonar, fazer o seu pedido de oração, pedir ajuda, acompanhamento pastoral, dar o seu testemunho, enfim, tudo isso.
Sim, senhora, ouvimos aqui os bispos a falar sobre a família, quão importante é, e isso é muito bom. Estamos em muitos países ao mesmo tempo, são tantos que, felizmente, que não dá para dizer assim, mas hoje eu escolhi um que é... escolhi um clipe de um país que é onde nós estamos também muito bem servidos com os nossos bispos, os nossos líderes, os nossos irmãos, que é a África do Sul, que é onde eu me converti. Vamos lá ver este clipe da África do Sul. E voilà, gostaste? Gostei, sim. É bonito. É muito bonito. Sim, senhora. Nós temos também um clipe, que aqui acho que foi o Bispo Paulo que arranjou, sobre o relógio de oração, que já terminou, a verdade, e que é um aglomerado de imagens de vários lugares onde as pessoas participaram. Na verdade, todo o mundo participou, mas ele escolheu algumas dessas imagens. Então vamos ver este clipe do relógio mundial de oração. Sinal de união, o exterior não nos separa, o que importa é o coração. Diferentes cobrimos o mundo, cada um com a sua beleza, unidos por um amor profundo na mesma natureza. Juntos vamos cantar. Só Criador, uma só nação. Juntos vamos cantar. Um só Criador, uma só nação. Juntos vamos cantar. Um só Criador, uma só nação. Bonito. Sim, então foi o Bispo Paulo que fez isto? Foi? Foi o Paulo que fez? Paulo. Tá. Se o Paulo fez isto, está Muito aprovado. Não, está aprovado para fazer mais. Pois é, isto está aprovado, está pronto, está contratado. Essa só foi a primeira parte, apóstolo. Sim. Essa foi a primeira Tens mais? parte. Sim, essa é a primeiro primeira de parte. 10. Mas Não. quer dizer, aqui mostrou algumas das igrejas, Exato. mas a maior parte das pessoas orava em casa, Em não é? casa, exatamente. Exato. Exatamente. E vou dizer uma coisa, eu quero dizer a vocês que eu senti a total diferença e que Deus abriu portas. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. Portanto, parabéns. Ok, obrigado, apóstolo. Agora quero falar sobre a escola bíblica e temos um clipe, eu acho, que fala sobre a escola bíblica. Você quer aprender mais sobre a Bíblia? A Escola Bíblica Maná é uma forma prática e moderna de aprender a Palavra de Deus. É online, acessível e adaptável. Desfrute da experiência de estudar a Bíblia a qualquer hora e em qualquer lugar. De forma fácil poderá descarregar os áudios para o seu telemóvel, tablet ou computador, ou então estudar diretamente no site. Com mais de 500 aulas sobre os variados temas bíblicos, este é um curso que lhe dará a oportunidade de adquirir conhecimentos profundos da Palavra de Deus que lhe vão trazer vitória e sucesso. Saiba mais em eb-mana.com ou numa igreja local. Escola Bíblica Maná. Invista no seu futuro e construa a sua vida na rocha.
Quero já dizer que é um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua vida, porque você vai encher o seu coração com a palavra de Deus em um monte de assuntos. E assim o seu coração fica com toda a sorte de vitaminas, não é? De químicos. E o seu coração é como se fosse uma raiz de uma árvore. E, portanto, quando você está bem alimentado, o que vai acontecer é que as raízes vão dar a seiva certa para os frutos. E assim os frutos da sua vida passam a ser bons. Sim. Muita gente não E vai consegue... ter frutos. E vai ter frutos. Sim. E bons. Sim. É? Por exemplo, às vezes peço à Cristo para comprar laranjas. Sim. E esta época é mais complicada. Sim, mas há sempre aquela luta. É azedo, não é? E às vezes, muitas vezes são boas, outras vezes não são. E a nossa vida tem frutos. Será que você gosta dos frutos que tem? Se calhar, há alguns frutos que não são bons. E digo uma coisa, quem encher o coração com a palavra de Deus. A Escola Bíblica tem outra grande vantagem. A pessoa pode se inscrever quando quiser, através da tecnologia online, vai tirando o curso à medida que puder, mas o que é certo é que a pessoa vai ter mais que sucesso. Agora quero falar sobre uma imagem que fala de nunca pare de sonhar. É uma das placas que está no meu Facebook. Põe a imagem. Aqui está. Uma imagem bonita. Nunca pare de sonhar. E então, enquanto a placa está aí, deixa eu dizer que sonhar é uma força gigante que é de Deus. E Deus deu essa capacidade ao ser humano e mais nenhum outro ser tem essa capacidade. Então agora pode olhar para mim. E então, para dizer o quê? Que o diabo quer roubar as pessoas e uma das formas que ele tem é fazer com que a pessoa fique amarrada à maldade que lhe fizeram, ao mal que lhe correu, que lhe aconteceu, ao seu próprio fracasso. E então a pessoa fica sem alento, não é? Sem coragem, pensando, não vou conseguir. E assim ele perde esta atrofia, a sua capacidade de sonhar. Aqui estou eu para dizer que sonha, imagina o teu futuro a sorrir, porque Deus é teu amigo, Deus está do teu lado. Principalmente agora, com esta pandemia, muita gente está de facto assustado e com razão, não é? E agora houve um surto maior e tudo isso, mas lembre-se que Deus está connosco, Deus é seu amigo, Deus está do seu lado, portanto não pare de sonhar, não desista dos seus sonhos. Eles podem estar parados por um tempo, adormecidos, a dormir, mas Deus os vai acordar. Então, nada como ouvir uma música que tem a ver com isso, que é uma música que diz sonha e imagina. Vamos lá ouvir. Sonha, imagina o teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tira os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer. Vais conseguir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tu vais ganhar, tu vais vencer. És mais que vencedor. Com fé, alegria e amor. E é isso mesmo. E que maravilha. Bem, hoje eu quero falar sobre
o evangelismo agressivo. Vamos lá ver esta placa. Gostaste desta placa? Eu gostei, até estava à espera de uma coisa... Ok. Agressividade agora. Mas era só placa, tu agora vais fazer essa parte. Evangelismo agressivo. O que eu sinto no coração compartilhar com todos é o seguinte, que nós podemos ser muito mais agressivos e precisamos ser muito mais agressivos, porque o mundo hoje não está para termos paninhos quentes, está a ver? Você vê, por exemplo, que os partidos políticos não são nada assim, vamos a ver se você e tal. Não, eles são agressivos. Inclusive, eles vão para as universidades, não é verdade? E vão angariar novos adeptos, desde os alunos, logo no primeiro ano. Para quê? Para arranjarem adeptos, para os indoutrinar nos caminhos deles. Quem diz isto diz muitas outras coisas, não é? Por exemplo, as grandes empresas, a Nike, Coca-Cola, etc., elas são super agressivas na arte de fazer publicidade. Você vai, por exemplo, a qualquer parte do mundo e vê sempre um símbolo da Coca-Cola. Se vai ver um filme, lá está, aparece a Coca-Cola torta e direito, e por isso eles têm uma evangelização tão poderosa que estão literalmente em toda a parte do mundo. E aqui estamos nós com Jesus, que é um produto que não tem comparação possível com uma Coca-Cola. Falta-nos agressividade. Temos que entender que todos temos uma chamada e que isso é uma bênção. É um privilégio termos uma chamada. E não é dizer assim, eu não tenho chamada. Não pode não ter chamada para ser pregador ou coisa assim. Mas chamada todos temos. Porque Jesus disse, menciona só, Marcos 16. Marcos 16. Jesus disse, ida para todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse aos seus discípulos. E eles obedeceram e foram por toda a parte, pregando o evangelho, orando pelos doentes, e Deus confirmava com a palavra, com sinais. E portanto nós, e agora para mais, durante esta pandemia, meus irmãos, as pessoas estão a sofrer, as pessoas estão em desespero muitas vezes, e por isso Deus conta consigo, seja agressivo. Há uma palavra em Apocalipse que fala, que tem a ver com isto, e eu vou pedir à Cristal que leia, que é em Apocalipse 3, no versículo... Diz lá qual é? Versículo 15? Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Ou se lá fores frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Sim. O que está a acontecer aqui é o seguinte: no tempo em que Jesus foi embora e mandou que todos fossem pregar o evangelho por toda a parte, os discípulos foram. E quando estavam em Éfeso, onde recentemente houve um tremor de terra muito grande, não é? O que acontece é que Éfeso era a segunda cidade mais importante do mundo naquela altura, não é? Era o caminho da seda, enfim. E então o apóstolo João foi preso, o Paulo também foi preso, e o João foi enviado para uma ilha de Patmos, que é ali muito perto da Turquia, mesmo à frente, mas que por acaso é da Grécia. E lá Jesus lhe apareceu e mandou um recado a cada uma das 7 igrejas proeminentes, que era a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira e por aí fora. Filadélfia. Bom, e neste caso, Jesus falou assim, olha, onde é que está? 14? No 14. 13, 14. Estava a falar ao anjo de Pérgamo, aliás, ao anjo de Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto... Estás no outro... 13. Capítulo 3. 13, enganei-me. 3... 14. 14...
é a igreja de Sardes. Laodiceia. Filha dele. Laodiceia. Poxa, grande confusão. Laodiceia. Laodiceia. Sim. Por acaso, é perto de Éfeso. Sim. Bem, estava a falar para aquele povo, para o seu pastor, para o seu povo, estava a dizer assim, olha, eu sei as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Tomará que foras frio ou quente. Porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei. Isto é muito duro de se ouvir, não é? Jesus está a dizer assim, tu não estás nada bem. Tu és um morno. O que é um morno? É um crente que vai à igreja e pronto, está tudo bem, Deus é bom, Deus me conhece, não peça para fazer mais porque já chega, eu já contribuo com as minhas ofertas, aleluia, dar a casa para o grupo familiar, não, ficou a casa toda suja, ir visitar, ir escrever e-mails e tal, não, ele é um morno. E ele corre um grande perigo. Sim. Ele corre um grande perigo. Por isso é que Jesus disse, como disse, sou rico e estou enriquecido, nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável pó. Quer dizer, é aquele irmão que a vida vai bem, está curado, tem um bom emprego, Deus o abençoa até ali, e ele pensa, eu sou bem, estou rico. Não me falta nada. Mas ele é mesmo pobre e corre o perigo de não sequer ir para o céu. Porque depois diz assim no versículo 18, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenhas riquezas e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os olhos com o colírio para que vejas. Jesus está a falar do quê? Do ouro verdadeiro, que não é a prata nem o ouro, não é? Normal, não é um carro, uma casa, não sei das quantas. Há muita gente que pensa que se eu tiver com uma casa boa, um carro bom, Deus é meu amigo. Então se calhar os gajos da droga estão melhores que nós, não? Sim. Está a ver que não tem uma coisa nada a ver com o osso, com outro. O ouro refinado pelo fogo é as almas, é o único ouro que nós conseguimos levar para o céu. Sim. Mais nada, não levamos mais nada. E é isso que precisamos de entender. Nós temos uma chamada fantástica, importantíssima, e para mais agora com o Covid-19, é mais que evidente que Deus conta comigo e conta consigo. E depois diz, e unjas os olhos com o colírio. O colírio é um líquido, por exemplo, quando acho que é em março, o tempo do pólen, isso irrita os meus olhos, então a minha mulher arranja-me esse líquido e ajuda, né? Deixa estar inflamado com aquele pólen todo. Mas o colírio é para a gente ver bem. Ver bem o quê? As pessoas estão lá fora, o sofrimento delas. E nós temos a solução. Nós não podemos ficar mornos, temos de ser zelosos, temos de ser agressivos. Estás a ver, Cristo? Sim, já estou a entender. Já estás a perceber agora? Já estou a entender tudo. Então, nós temos muitas ferramentas maravilhosas e vamos chamar aqui o Bruno para explicar quais são essas ferramentas que nós temos. Temos muitas ferramentas, temos livros, temos o site, não é? Que eu hoje estive a ver e, portanto, tive que fazer um refresh porque há uma coisa nova lá dentro, não é? É verdade. Explica. Há uma coisa nova, então, boa noite. No âmbito que eu estava a falar, a nível de evangelização, portanto, nós reformulámos aqui o site, né? E você aqui pode encontrar, logo aqui no canto superior do site, diz ferramentas de evangelização. E você, ao clicar aqui, o que basicamente nós fizemos nesta parte foi condensar tudo o que nós temos acerca do Ministério Maná a nível web nesta parte. Ou seja, tudo o que existe sobre canais de TV você tem nesta parte. Tudo o que tem acerca de grupo familiar, nós até podemos entrar aqui. Tudo o que você precisa de saber e falar a alguém que você quer evangelizar, portanto você tem toda essa informação nessa página. E o mais importante e espetacular é que você não precisa estar a copiar links, você pode, por exemplo, publicar diretamente no Facebook, no Twitter, ou então enviar diretamente um e-mail, carregando aqui, vai abrir o e-mail diretamente do seu computador, ou tablet, ou então telemóvel. Pode enviar pelo este link pelo Twitter ou então pelo WhatsApp. Portanto, é uma facilidade que você tem para
evangelizar e ser aguerrido em evangelizar, porque às vezes nós não conhecemos o que é que o Ministério tem acerca de determinados assuntos, então você aqui tem tudo compactado, o que é que tem, o que é que não tem, o que é que existe, o que é que não existe, por exemplo, na igreja online, o que é que pode ser feito, portanto tem sempre informação aqui compactada. Por exemplo, para as pessoas que, por exemplo, querem abrir um negócio, nós temos vários materiais, temos também artigos que ajudam a crescer, por exemplo, gestão de times, marketing, capital, resolução de problemas, competências de liderança e muitos mais. Portanto, nós temos esse material e você pode usar para aprender e saber e depois evangelizar. Exato. São ferramentas muitíssimo úteis e deixa eu explicar a todos vocês o seguinte. Quando um jovem é convocado para o exército, não lhe é dado automaticamente uma arma. É-lhe explicado uma série de coisas, depois é-lhe ensinado como é que a arma funciona, as diversas partes, ele tem que aprender a montar, desmontar, limpar, etc. E, portanto, aqui estamos nós com uma ferramenta sensacional, que é uma espingarda de Deus para bombardear o campo do diabo e conquistarmos pessoas para Jesus. E, portanto, todo o servo de Deus zeloso vai estudar. Vai ver o que há, o que é que não há, como é que eu faço. Vai experimentar estas ferramentas, não é? Não é uma pessoa que diz, pronto, eu qualquer dia vou ver e tal. Não, o zeloso vai logo ver. Eu, afinal, tenho à minha disposição essas coisas. Vê só esta coisa que o Bruno mostrou. Sim. Sobre os homens de negócio. Mostra lá outra vez. Já eu nem me lembrava disto. Vier aqui então à parte de homens de negócios, em primeiro lugar nós temos a visão, você pode ver, o apóstolo explica a visão, temos estes materiais e aqui tem os artigos, e se você clicar aqui em ver outros artigos, você pode ver lições acerca disto. Por exemplo, competências, liderança emocional, estilos de liderança, gestão de times. Por exemplo, se você entrar em gestão de times, nós temos, dentro do gestão de times, temos várias áreas para estudar e você pode entrar aqui dentro, por exemplo, e estudar. Temos várias coisas que então você pode explorar e até dar aos seus amigos ou então aprender para começar. Sim, porque é assim, quer ver uma coisa? Nós temos, eu ao longo dos anos dei verdadeiros cursos universitários, e depois pus também certos pastores e bispos a ensinar, porque eu não consigo fazer tudo. E se você for um empresário, um homem ou mulher de negócio, e estudar isto, você vai ouvir aquilo que numa universidade teria que pagar bem caro, e com isto você vai ter sucesso. Mas você pode também usar isto para dar a um amigo, que é um homem de negócios. Está tudo disponível gratuitamente, portanto você pode usar isto para aprender, para saber o que é que existe. E já imaginaste dizer assim, olha, eu sou da igreja, a ver, sou um empresário da igreja, vai lá estudar isto, que é isto que tu precisas. Ele vai ficar impressionado. Uma igreja que ensina, que dá isto tudo. Portanto, isto é uma mega de uma benção. Agora, nós também temos livros, mostra aí a parte dos livros, porque isso é outra área muito importante, não é? Nós temos toda a sorte de livros e que já estão disponíveis no formato de papel em todas as igrejas e fala lá mais. Então, atualmente, só se vier aqui à parte da editora Curiacos, nós temos alguns livros. Claro que eu não consegui pôr todos os livros aqui, mas pus alguns dos principais. Portanto, na editora Curiacos você pode encontrar os livros, pode encontrar músicas, mensagens, filmes que nós fizemos, manuais também. Portanto, você tem isso tudo cá dentro na editora Curiacos. Futuramente também iremos ter os livros do apóstolo, noutras línguas também, mas também em outras nós já temos no Amazon, exatamente, no Kobo e na Google Books. No Google Books. E temos apenas alguns, mas vamos ter muitos. Só para você fazer uma ideia de impostos para legalizar esses livros, são 12 mil euros.
É só a exorbitância que é. Mas são em russo, são em francês, são em espanhol, Inglês. inglês, Hindi também. em hindi, em brasileiro, em alguns casos, Sim. e em hindi, portanto. E, portanto, o grande objetivo é, eu penso dentro de uma semana, vá lá, esses livros estarão nestas plataformas todas, na nossa também, e nós baixamos os valores dos livros para que você possa estudar e evangelizar, porque nós temos que ser muito, muito mais agressivos. E agora, o que acontece quando nós somos agressivos nesta arte de evangelizar? Vamos ler aquela passagem que, se eu não estou a errar, é Marcos 10, que diz: não há ninguém que deixe pai, mãe, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo e no futuro vida eterna. É onde? Quem é que sabe? Marcos 10. Marcos, que eu já errada. Marcos 10, 29. 10, 29 é isso. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já neste Então, o que Jesus está a dizer é o seguinte: quando a pessoa pensa assim, eu em vez de ir para o café, ou estar mais uma hora ali de papo ao ar, a ver uma coisa qualquer na televisão, vou para a internet, para o meu telemóvel, vou para o meu computador e começo a evangelizar, vou estudar as ferramentas, ver como é que eu posso usar as ferramentas, vou comprar um livro e investir num livro, ou para mim ou para os outros, não há ninguém que não fique 100 vezes melhor, porque ele é um servo, já não é morno, é um servo zeloso. Ele pega nas armas de Deus, nas ferramentas de Deus, para servir a Deus. E hoje, com a tecnologia da internet, a pessoa em casa, no escritório, no comboio, ele pode perfeitamente servir a Deus. E esta é a hora crucial que Deus conta com todos nós. Bem, vamos agora ouvir uma música que fala do primeiro amor. Não podemos esquecer o primeiro amor. Todos nós, quando entregamos a vida a Jesus, ficámos tão cheios desse amor por Deus que nos levou a falar de Jesus e a fazer 30 por uma linha. Mas com o tempo, às vezes a pessoa fica um pouco lá mais para trás e é hora da gente avivar esse primeiro amor. Vamos ouvir. Não posso esquecer quando Ele me salvou. E então em mim a alegria nasceu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pelo meu primeiro amor. Eu não vou perder o primeiro amor. Eu não vou deixar de servir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pelo meu primeiro amor. Foi Ele quem me ensinou o caminho do amor. Aquilo que eu sou, não vou parar. Nada me vai impedir, nem o diabo, nem o inferno. Nada me faz desistir. Estou seguro nas promessas do meu Senhor. Sou mais teimoso
Viste esta placa? Eu vi esta. É porque eu vou falar sobre atitudes. Isso que eu estava a pensar. Estás a ver? Estás a Eu gostar estou a ver, dessas eu placas? estou a gostar, sim. Que eu acho é que podia ter um bocadinho mais de tempo, não é? Que é porque a pessoa assim, Sim, epá, aí já fica o que é passou. que isto é. Pronto, Pois, depois já mas acabou. pronto. Então, é um tema que vai ajudar a todos a vencer de forma fantástica. Porque a atitude, isto está baseado no meu livro, que diz a mesma coisa. Aqui há uns bons anos atrás eu estava a estudar pessoas que tinham muito sucesso e estudei estudos que grandes universidades fizeram para descobrir porque é que há pessoas que têm muito sucesso e outros não têm, e o que é que faz, etc, etc. Então chegaram à conclusão que 13% do sucesso tem a ver com a experiência que a pessoa tem na vida, no seu ramo de negócio ou da sua profissão, e de quanto é que ele estuda. Sim. Se ele estuda para a universidade. Portanto, a influência é de 13%. Ao passo que 87% do sucesso não depende disso. Sim. Depende do relacionamento com outras coisas e com pessoas. Ou seja, a capacidade que uma pessoa tem de se relacionar com outras pessoas e de ter uma atitude correta perante certas situações da vida fazem com que ele tenha muito mais sucesso. E tal maneira que isto é 87% do sucesso depende disto e não da pessoa ter um curso. E, aliás, conhecemos até em Portugal, e não só, muita gente que não tem curso tem muito mais sucesso que muita gente que tem curso. Sim. É engraçado, não é? O Bill Gates não tinha curso nenhum. Fugiu da universidade e foi seguir o seu talento. Então, o que mais é que eu digo logo na primeira parte do livro é o seguinte, que muita gente pensa que se as coisas lá fora melhorarem, então a minha vida vai ficar melhor. Ou seja, a pessoa pensa, a grande maioria das pessoas pensa, eu preciso que lá fora fique melhor, eu preciso que o político me ajude, eu preciso que aquilo pare de estar mal para eu então poder sucesso. Sim. A ver? Está a pôr a culpa. Está a pôr a das pessoas lá culpa fora. e a esperança lá Sim. fora, nos outros. É. Mas o segredo está o seguinte, o sucesso não tem nada a ver com o que se passa lá fora, mas tem a ver com o que se passa cá dentro de si. E, portanto, se a sua atitude for eu vou mudar a mim próprio, eu vou mudar a mim próprio, porque eu não vou conseguir mudar os outros. Você não vai conseguir mudar os políticos, não vai conseguir mudar os juízes, que são o que a gente está a ver, não vai conseguir mudar o seu patrão. Muitas vezes o problema do casamento, há bocadinho estávamos a ouvir, agora com a pandemia há muito mais divórcios. O problema muitas vezes é porque o marido quer mudar a mulher e a mulher quer mudar o marido. Sim. E isso não é casamento. Nós temos que mudar é nós próprios. Este é um grande segredo. Portanto, sabe uma coisa? Estude o livro, leia. Eu conheço casos de pessoas que disseram, depois que leram isto, a vida deles mudou. Bem, então o que é uma atitude? É a maneira como nós reagimos a um sentimento, a um mal que nos aconteceu, a uma situação que não correu bem ou uma maldade que nos fizeram. É como é que nós reagimos. Se reagirmos positivamente, vamos ter mais sucesso. Se reagirmos mal, não vamos ter sucesso. E as pessoas, muitas vezes, eu era engenheiro e cheguei a ser cientista, têm uma grande dificuldade em entender a ação-reação. Eles pensam que a vida hoje, a sua vida hoje, que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa fez, com aquilo onde ela andou, e tem absolutamente tudo a ver. Então, neste livro, eu falo sobre algumas más atitudes na vida que geram fracasso e não sucesso. E uma dessas más atitudes é desobediência. Sabe que desobediência
é uma coisa que vem do inferno. É uma coisa que vem do diabo, que decidiu fazer uma afronta a Deus e que levou anjos a desobedecerem a Deus e, portanto, todos caíram em desgraça. E ele próprio foi enganar a Eva, conseguiu enganar a Eva e, por sua vez, também o Adão, a desobedecerem a Deus. E, como consequência, foi que o homem ficou separado de Deus, ficou debaixo do domínio do diabo até os dias de hoje. Qualquer pessoa que nasce neste planeta está debaixo do domínio do diabo. Ele é o príncipe deste século, disse Jesus. E, portanto, está debaixo de maldições. E só Jesus tem esse poder para nos libertar deste domínio. Mas para dizer que a desobediência é uma coisa terrível. É? E, todavia, a obediência traz coisas fantásticas. Temos o exemplo, por exemplo, da Miriam e do Arão, Sim. que decidiram desobedecer ao Moisés, porque, como eram irmãos, e eu também sei fazer as coisas e, portanto, não tenho nada que obedecer ao meu irmão. Ora, acontece que o Moisés, ele foi nomeado por Deus como líder. Portanto, em família ele era irmão, mas oficialmente ele era um líder nomeado por Deus. E, portanto, mesmo quando o Moisés fez coisas que não estavam certas, os outros não podem mandar nele. A ver? Você experimente fazer isso no exército, vai ver o que é que vai dar. Mas, fora da vida, a pessoa acha que vale tudo, hoje em dia é uma permissão, e depois não sabe entender porque não há ordem, não há disciplina, não há obediência, não há divisão entre obedecer e desobedecer, os próprios filhos fazem o que querem, e depois a pessoa não sabe que isso traz consequências muito más. Agora, como é que eu posso, então, ter uma atitude correta? Eu tenho aqui no capítulo 11 várias decisões que você pode fazer para ter atitudes corretas. Neste livro também falo de atitudes erradas por parte de homens de Deus no Velho Testamento, e no Novo Testamento atitudes erradas e positivas, e, portanto, uns casos tiveram sucesso, outros tiveram grandes fracassos. Portanto, estude o livro que vai ajudá-lo imenso. Quando se trata, por exemplo, de finanças, você tem que ter uma atitude muito importante. Em vez de estar à espera que lá fora fique bom, que seja lá fora que vai mudar para satisfazer as suas necessidades e os seus desejos, não. É aqui dentro. E a atitude correta quando se trata de dinheiro é fazer de Deus a sua fonte. Não fazer de si o campeão. Se você é um profissional que é bom, é um homem, mulher de negócios, você é limitado e está sujeito às intempéries, às tempestades do diabo e não só. Mas se nós tivermos a atitude, não, Deus é que é a minha fonte, Ele vai suprir todas as minhas necessidades, aí você está no caminho certo. Porque este é o erro normal até de muito crente. Vai pedir oração, e muito crente pede oração, Senhor apóstolo, Senhor bispo, ore para que o meu patrão me aumente, ore para que o meu salário aumente. Ouça, meu irmão, Deus não vai responder a isso. Você está à espera que lá fora mude, e eles é que mudam para ajudá-lo. E Deus está-lhe a ensinar, através de mim e deste livro, que você é que tem que mudar. Você tem que mudar, porque você se mudar e fizer de Deus a sua fonte, aprendendo as leis de Deus, não importa se eles o vão ajudar ou não, se podem ou não podem, se querem ou não, você vai vencer. É uma lei tremenda, não é? E, portanto, para terminar este bloco, vamos ouvir uma música que diz: eu vou construir a minha casa na rocha, tendo atitudes, aprendendo a ter atitudes corretas. Vamos ouvir. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir
rocha. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Gostaste? Gostei. Está um bocado curto. Sim. A gente pede e eles acrescentam. Sim, e pode crescer a planta um pouquinho. É fazer ela crescer. Sim. Então agora vou falar sobre finanças e todos nós estamos a precisar de ouvir a palavra de Deus, porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bem, em primeiro lugar vou-vos falar sobre o livro acerca de finanças, na qual eu ensino várias coisas importantes. Primeiro, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus vem escrita na Bíblia. É? Aí nós estamos sempre seguros. Já não pode andar a dizer, eu acho que, não. Guarda o teu acho do bolso e acha o que Deus achou. Andando na sua palavra, que Deus abençoe. Guarda o teu acho no bolso. Música. É, a música. Bem, mas bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos estão no mundo do Espírito, nos armazéns de Deus. Deus já nos abençoou. Quando Jesus morreu lá na cruz, Ele pagou o preço para nos libertar de todos os problemas, cravar todas as dívidas e nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. A ver? Há outra passagem que diz que Ele, sendo rico, Se fez pobre, já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor a vosso Deus. por amor de vós fez pobre. Uma troca. Para que pela sua pobreza enriquecesses. Ou seja, a vontade de Deus é que a gente prospere. O diabo é que quer que a gente sofra. E ele vai para matar, roubar, destruir. Agora, o que acontece? Quando nós entendemos que nascemos num planeta ocupado pelo diabo, estamos debaixo de maldições, e entendemos só há um escape, que é Jesus Cristo, então a pessoa entrega a vida a Jesus. E aí ele nasce de novo. A ver? Aqui dentro. Sai a natureza errada, vem a natureza de Deus. E ele fica um filho de Deus, e agora o diabo não tem mais autoridade sobre ele. Agora, se a pessoa não estuda, lá está. Porque é que muita gente vai à escola bíblica, etc. Porque ele quer saber isto. Então, o diabo aproveita-se. Continua a roubar a pessoa quando o diabo já não tem autoridade. Bem, então, não só as maldições não podem vir sobre nós, não têm autoridade sobre nós, mas agora é as bênçãos de Abraão vêm ter connosco. Que é, se nós obedecermos a Deus, Deus diz que ordena que as bênçãos venham ter connosco. Né? Estamos por cima e não por baixo, porque a bênção não por cauda, vem de Deuteronômio 28. Agora, há uma lei de Deus que faz com que isto funcione. Porque dinheiro não vem por orar, vem por fazer as coisas que Deus diz para fazer. E aqui está outro problema normal no meio dos crentes, que é assim, a pessoa dá ordens a Deus sem entender, né? Sem se aperceber que está a dar ordens a Deus. Oh Deus, faz assim. Oh Deus, vai ali. Oh Deus, faz com que o meu patrão me dê mais dinheiro. Oh Deus, não sei o quê. E Deus não obedece a ninguém. Ele é que dá ordens a nós. Então, há uma lei geral, que é a lei cardinal no reino de Deus. Funciona para crentes, descrentes, funcionou sempre antes do mundo começar, funciona amanhã, depois que Deus fizer novos mundos, Deus funciona assim, e a lei é descrita em Marcos 4:26, que tu vais resumir dizendo Sim. qual é. Diz que o reino de Deus é como o homem que lança semente à terra. Entretanto, a semente vai crescendo sem que a pessoa saiba como é que isto funciona.
A terra por si mesma vai dar fruto. Né? Vai primeiro a erva, depois a espiga, então por último vem o fruto. Então tudo no reino de Deus Funciona com sementes. funciona com sementes. Uma pessoa tem uma semente, lança a semente à Sim. terra e aquilo que semear é o que vai colher. É isso. O que eu quiser colher, tem que semear primeiro. Sim. Por isso Jesus dizia, dai, ser-vos-á dado. Tem que semear primeiro, para colher depois. Com a medida com que eu medir, é com essa que eu serei medido. Sim. Se eu semear pouco, vou colher pouco. Bem, então, dentro das leis financeiras, como eu gosto de chamar a agricultura financeira, a primeira mais importante a semente de todas é dos dízimos. E por isso Deus fala em Malaquias 3:10, uma palavra muito importante, principalmente naqueles dias que o povo estava a passar uma grande crise, porque eles se afastaram de Deus, e Deus, com muita paciência, os repreendeu, explicou porque é que eles estavam mal, eles não ligavam nenhuma a Deus, faziam tudo ao contrário, irritaram a Deus, e o diabo aproveitou-se. Mas Deus, que é bom, deu-lhes a solução, Sim. que é Marcos... Malaquias. Então Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a melhor abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma a fruta da terra, e a vida no campo vos não será estéril. Bem, então, o que é que Deus está aqui a ensinar? Se nós honrarmos a Ele com dízimo, décimo daquilo que a gente ganha, Ele abre as janelas dos céus. É isso. É impressionante, mas funciona. Está a ver? Agora, há gente que até dá um passo mais à frente. Ele não dá 10% daquilo que ele ganha, mas daquilo que ele quer ganhar. E funciona. É isso. Dízimo também é o oposto de dar esmolas, que esse era o problema do povo. Sim. A caixinha das esmolas, que chatice servir a Deus. Sim. Tudo isso foi o que o profeta falou ao povo, que era o recado de Deus. Portanto, qual é a solução então? Honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Agora, eu estou a começar a ensinar como lutar contra o diabo quando ele nos ataca na área financeira. Porque mesmo quando nós fazemos a vontade de Deus, não quer dizer que o diabo não nos tente roubar. Claro. Se eu souber usar a autoridade, se eu souber algumas regras muito simples da Bíblia, ele não vai roubar. E, portanto, como é devido, vai ter comigo e consiga a mesma coisa. Eu tenho este livro que diz assim, como lutar contra o diabo. E neste livro, eu tenho aqui uma série de capítulos e, mais uma vez, eu exorto você a estudar. Quanto mais você souber estas matérias, mais sucesso você vai ter. Diz, por exemplo, que nós que temos Jesus, temos autoridade sobre todas as forças do diabo. A autoridade é mais do que força física. A ver? O general não tem força física como o Rambo, mas ele tem os soldados que o ajudam e que o defendem e que estão ao serviço dele. E nós não temos força física, temos soldados que são os anjos de Deus, que estão do nosso lado. E eles é que são quem nos defende e quem nos ajuda. Mas eu tenho aqui no capítulo 3 uns testemunhos meus a título de quando o diabo nos ataca financeiramente. E é assim, quando eu fui para a escola bíblica, eu tive que primeiro pedir a Deus, e Deus me proporcionou um negócio para que eu pudesse sair a tempo de ir à escola bíblica, porque como engenheiro não posso estar numa obra ou assim e dizer agora vou para a escola bíblica. Não podia. Então, assim foi. E foi logo, no primeiro mês, um grande choque, porque eu estava habituado a receber um salário garantido. Sim. E, portanto, eu vivia do meu salário.
Sim. Podia dizer que, para mim, a Bíblia é assim: o meu Deus suprirá a minha necessidade de acordo com o meu salário. Sim. Bem, agora eu era o meu patrão de mim próprio. E fui enganado logo no primeiro mês. E estava mesmo aflito a ver que chegava ao final do mês, eu não tinha dinheiro para pagar a renda e comprar as comidas, porque na África do Sul quase toda a gente vivia assim, hoje não sei como é, vai, até comprava uns frigoríficos grandes para guardar, vai uma vez ao supermercado e compra quase tudo para o mês inteiro. E eu não tinha esse dinheiro. Então, o que é que eu tive que fazer? Fui-me agarrar aos ensinamentos da escola, fui suando e orando, fazer o que estou a ensinar hoje. E funcionou. Então lá me livrei no primeiro mês, mas eu vi que tenho que fazer o mesmo no segundo mês, e dei fora, e assim eu aprendi muitas coisas com base na Bíblia, mas nas minhas experiências, porque ou fazia ou não fazia. Se não fizesse, estava tramado. E lembro-me de uma vez, eu semeei extra, com fé, para que Deus me abençoasse sexta, para não andar no aperto, ter um dinheirozinho da reserva. E Deus assim fez. Bem, eu também tinha comunhão, antes de sair para trabalhar, falar com clientes, etc., eu tinha comunhão com Deus. Então, fui falar numa empresa que, de facto, me receberam muito bem, disseram, não, nós queremos mesmo o seu produto, e fez uma encomenda muito boa. Para mim, representava muito. Só essa era mais que um mês de trabalho. Então, eu fui para casa, louvando a Deus, na carrinha que eu tinha, todo feliz. Bem, quando fui para entregar e montar o equipamento lá na dita fábrica, o gerente começa a pôr os pés pelas mãos, a dizer que o sócio dele que fez sei que mais e que, portanto, agora não há encomenda. Eu fiquei furioso, comecei a discutir com ele, tenho aqui a encomenda por escrito, e de repente Deus veio ao meu socorro e disse assim, tu estás a lutar contra a carne e o sangue. Já perdeste a batalha. O teu inimigo não é só homem. O diabo que só usaste dele para te roubar. Então eu parei, fui-me embora, mal cheguei à carrinha, apontei o dedo para baixo e disse, Satanás, estou a perceber, tu é que engendraste este plano maligno de me tentar roubar, mas eu não aceito a derrota. Fica sabendo, daqui a 2 ou 3 semanas, ou o que foi, eu venho cá no nome de Jesus Cristo e o homem vai-me pagar e eu vou montar isto. Bem, assim foi. Ao longo dos dias e 2 semanas ou 3, o diabo dizia, tu és maluco. O homem já não quer nada contigo, já deu não sei a quem. O que é certo é que eu fui lá. Cheguei lá e pensei, vinha pensamentos à cabeça. O homem, o gerente, viu-me e disse, pá, ainda bem que você está aqui, estou mesmo aflito. Por acaso você trouxe o equipamento? Eu não lhe perguntei nada. Trouxe. Então monte lá. Montei, ele pagou, só depois é que eu perguntei o que é que foi. E o que é que eu quero dizer com isto? Que eu conheci a verdade de que quem quer roubar os nossos negócios, o nosso dinheiro, os nossos direitos é o diabo, que usa-se de pessoas, disto, aquilo, daquilo outro, mas se nós usarmos a autoridade que está no nome de Jesus, que o diabo não tem chance. Posso ouvir, amém? Amém. E, portanto, neste livro, no capítulo 14, você precisa de estudar estas ferramentas, precisa de estudar para você vencer. Está a ver? Eu digo assim, práticas de como lutar contra o diabo. Eu falo assim, primeiro, há 4 coisas que nós devemos fazer. Primeiro, falar ao diabo está escrito. Quando nós falamos um versículo bíblico ao diabo, é uma espada do mundo do espírito, e o diabo não tem como se defender e nós ganhamos sempre. Depois falamos ao problema e dizemos ao problema que saia, porque Jesus deu-nos autoridade sobre circunstâncias. E, por exemplo, quando Jesus estava a dormir no barco, na verdade, com os seus discípulos, o diabo fez um temporal desgraçado e eles estavam aflitos. Acordaram, Jesus, estamos a morrer. Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, mas depois repreendeu os discípulos. Então, já vos ensinei, quando é que vocês têm fé, quando é que acreditam, nunca mais, já estou cansado.
Portanto, nós podemos e devemos repreender os ventos, repreender estas coisas do diabo. Depois, louvamos a Deus, falamos a Deus, não é para dizer, oh, grande problema, o quão grande é o diabo, nada disso. É sempre para fazer como o Josafá. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és do meu lado, és meu amigo, prometes que quando eu te honro com dízimos e ofertas, que as janelas do céu se abrem. Amém, ponto final, quanto a mim isto me basta. E depois louva a Deus. E quando eu faço assim, eu venço sempre. Esta é uma coisa tremendíssima. Meus amados, neste livro, você tem o capítulo 14, que fala como lutar contra impedimentos, contra problemas legais, contra problemas na família, quando o diabo aparece, doenças, problemas financeiros. Use este livro. Até pode abrir o livro, como às vezes eu faço, não me lembro, e falo, Satanás está escrito, papapá, e depois digo, dinheiro vem no nome de Jesus, anjos tragam aquilo que me é devido no nome de Jesus, Senhor, graças te dou, porque Tu não és homem para mentir, Tu estás a abrir as janelas dos céus, derramar uma bênção sobre mim, que dela venha de maior abastança, e funciona, porque é a palavra de Deus, é o sistema de Deus. Então, agora, o que é que eu quero dizer? O ideal é a pessoa semear, honrar a Deus com dízimos e ofertas na casa de Deus. Mas sabemos que com a pandemia, hoje há assim muita confusão, mas você pode usar da tecnologia moderna, de poder semear através de contas bancárias e vai aparecer uma placa com a conta normal de Portugal, mas para aqueles que moram em países onde o euro não é assim tão fácil, você pode procurar lá em donativos, Sim, Angola, no site Basta Crer, e muita gente já faz isso. O importante é você semear com fé, semear com o seu melhor, com alegria, sabendo que Deus é o poderoso que vai abrir portas que até estão fechadas no nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir esta música. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiseres escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Aleluia! Agora, estenda o seu braço sobre mim para eu orar sobre a sua vida financeira. Querido Jesus, muito obrigado pela nossa salvação, pelos segredos que nos tens ensinado e te louvamos todos porque tu és um Deus maravilhoso, nosso amigo, e és fiel. Sempre cumpres com a tua palavra e, portanto, eu decreto, Satanás, para de roubar-se quem quer que seja. E falo aos anjos, tragam as bênçãos que são devidas à igreja, ao povo de Deus, àqueles que estão conosco, àqueles que estão a acreditar e a praticar a lei de Deus. E para ti, Jesus, mais ninguém, toda a glória, toda a honra. Amém, amém. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. Deus de milagres. Viste esta placa? Está bonita? Está bonita. Muito bem. Então, quem é o Deus de milagres? É o Deus e é Jesus, não é verdade? Então, eu hoje quero, antes de orar, sei que muita gente está a pedir ajuda, muita gente está aflita, muita gente está, pronto, com problemas, mas
vamos estudar uma história que vem em Lucas 13. Lucas 13. Sim, Já abriste? já. Qual é a história? Esta é da mulher que tinha o espírito de enfermidade. É esta? Exatamente. Pronto. Então, diz lá. Então, ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e diz-lhe, mulher, estás livre de tua enfermidade. Ah, E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. sim. Sabemos que o pastor da igreja ficou muito chateado, Sim, é até isso. disse que não é dia de Não, é orar. dia, é sábado, E não Jesus pode ficou muito ser. aborrecido, chamou-lhe hipócrita. Sim. Jesus chamou ao pastor de hipócrita. Sim. Uau! E isto é forte, porque há muitos pastores que se acham Deus, não é? Sim. Bem, e depois Jesus no final disse qualquer coisa importante. Sim, e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então, o que é que a gente vê nesta história? Que na igreja, sinagoga é uma igreja de judeus, havia uma senhora que há 18 anos tinha uma enfermidade, que afinal de contas não era uma enfermidade qualquer, Sim. era um demónio, Sim. um espírito de enfermidade. É um demónio que causava uma doença. Eu estou-me a lembrar, o meu irmão, chamava-se Luís, e volta e não volta, era cometido com um demónio. Era de asma. Não é que todas as asmas são demónios, mas no caso dele era até a médica, que era uma senhora extraordinária, dizia, nunca vi tal coisa. Mas há outras doenças que também são espíritos de enfermidade. E depois temos os casos das pessoas que dizem que veem coisas à meia-noite, ouvem sons, que os filhos choram, berram porque veem demónios, veem bichos. Tudo isso são manifestações de demónios. Uma vez um médico, meu amigo, perguntava, mas o apóstolo acredita mesmo nisso? Claro, mas já teve alguma experiência dessas? E ele disse, infelizmente, montes. Mas as pessoas estrebucham, rebolam-se, como vem lá na Bíblia. Sim. Hoje também é a mesma coisa. Porquê? Porque os demónios são os mesmos. E há demónios que se manifestam brutamente, com gritos, escumam os dentes, resistem, e outros que parece que mansos. Às vezes os mansos são piores. E outros estão escondidos. Por exemplo, é muito comum a pessoa vai à igreja pela primeira vez, né? E quando na igreja estamos a louvar a Deus, os demónios não aguentam o louvor a Deus. Então a pessoa começa a sentir-se mal, começa até a estrebuchar, começa a ter reações estranhas e os assistentes vão pegar na senhora, trazem lá para a frente para a gente expulsar aqueles demónios. E no final perguntam, mas o que é que me aconteceu? Eu vim bem. Não, você vinha com um demónio dentro de si, estava escondido. Sim. Estava escondido. A ver? É por isso que às vezes as pessoas têm problemas na vida, como doenças, vão aos médicos, fazem testes e não sabem, não encontram nada. Porque não é uma enfermidade normal, é um demónio. A ver? Agora, dito isto, também não podemos dizer que todas as enfermidades são demónios, não é? Já contei aquela história do irmão lá da minha igreja, quando eu estava na África do Sul. Ele era carpinteiro e então falhou, deu uma martelada no dedão, viu estrelas, sangue e tudo, e disse, sai, Satanás. Mas não era Satanás, era o martelo. Era o martelo. Bem, mas o que é facto é que há muita gente que precisa de ouvir isto, que de facto há atividade de demónios está muito ativo. E isto porquê? Porque as pessoas insistem em não dar ouvidos a Deus. Eu tenho um livro, A Origem dos Problemas, onde eu falo de 12 assuntos que atingem a maior parte das pessoas. Eu penso que não há ninguém no mundo que não tenha alguma ligação, pelo menos a um desses assuntos.
e que faz com que se abram portas aos demónios. Está a ver? Nunca acontece nada por acaso. Hoje estava a falar com um dos nossos pilotos que nos mostrou um clipe de como o Maduro anda na bruxaria e deu ordens aos ministros para estudarem bruxaria. Nas escolas. Nas escolas, para implementar o estudo da bruxaria, de feitiçaria, etc. Espiritismo. Então, como é que se pretende que Venezuela andasse bem? Sim. Mas sabes uma coisa que eu digo também? Porquê é que Venezuela chegou a esse ponto? Porque a malta, se não vai pela bruxaria, vai pela idolatria. Sim. E idolatria é tão grave como a bruxaria, porque idolatria é um pecado terrível, é o primeiro dos 10 mandamentos, isto para não se fazer. E Deus diz que se irrita até à 3ª e 4ª geração daqueles que o ofendem. Só anda lá atrás de santos, Virgem Maria, cânticos, etc. E não liga nenhuma a nós quando a gente fala dessas coisas. Eu é que sei, sempre foi assim. E depois, o Deus chega ao ponto e diz, já não te vou ajudar. E o diabo entra e é ver a tristeza, a pobreza, a desgraça em que Venezuela caiu. Um país altamente rico. Quantos anos Deus deve ter andado a avisá-los? Quantos evangélicos... Nós próprios também lá fomos. Sim, estamos lá. Não é preciso, eles é que sabem. Agora chegou ao cúmulo que não é só idolatria, é bruxaria. O presidente faz bruxaria, implanta nas escolas bruxaria com os seus ministros. Está à espera de quê? A ver? Portanto, nada acontece por acaso. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, ouça, uma das problemas é que a pessoa tem familiares que gozam a Deus, que andam na bruxaria, e a pessoa tem que se separar. Você não pode querer ser amigo de Deus e da família que goza a Deus e que anda na bruxaria, porque você vai comer forte e feio do diabo. Deus não está lá. Aliás, Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas separação. Quando Deus entra numa casa, a pessoa tem que decidir com quem quer andar. E disse Jesus, aquele que ama mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim. Portanto, tudo isto é importante. Nada é por acaso. Agora, se você está a ouvir isto e decidir, eu vou dar ouvidos, eu vou fazer, vou até estudar o livro Origem dos Problemas, então vai tudo correr bem. Vai correr bem porque Deus o vai ouvir. Vai correr bem porque você decide fazer, ser obediente a Deus. Não é, Deus faz isto, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo. Não adianta. Portanto, quando eu for orar, eu parto do princípio, você decide hoje, solenemente diante de Deus, obedecer a Deus. E então sim, Deus o vai libertar. Deus vai responder, Deus vai abrir portas que estão fechadas, vai sarar a doença, resolver problemas, porque você decidiu obedecer a Deus. Então, não é tarde nem cedo, enquanto o time está preparado com uma música que diz, porque Ele vive, você pode querer que o dia da manhã vai ser bom. Mas baixe a sua cabeça, faça esta oração comigo, antes de eu orar por si. E digam todos comigo, Deus, ouvi a tua palavra, e decido solenemente que te vou obedecer. Vou parar de fazer aquilo que te ofende, que te magoa. Perdoa-me, Senhor. Esta é a minha decisão. Eu não quero nada com o diabo, só quero com Deus. Eu decido isto hoje mesmo, para sempre. Amém. Então agora estamos preparados para orar, porque agora Deus vai ouvi-lo. Estenda a sua mão sobre mim. Agora vou orar por si. Senhor, eu trago-te essas pessoas que têm problemas no estômago. Pessoas que estão debaixo do Covid-19. Eu quebro o poder desse vírus, no nome de Jesus. Eu quebro o poder das bruxarias que estão em operação. Eu falo às pessoas que têm problemas nos joelhos, na coluna
no fígado, nos intestinos e em toda a parte todas as partes. E decreto, sejam curadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, graças te dou por estás a abrir, portas estavam fechadas, estás a resolver problemas financeiros, problemas jurídicos, porque agora o povo decidiu fazer a tua vontade, parar de te aborrecer. E, portanto, graças te dou, Senhor, que vou ouvir muitos testemunhos como resultado desta oração. Amém e amém. Aleluia. Agora sim, pode ouvir esta música, porque Ele vive. Pode crer, amanhã vai ser bom. Nem sempre os resultados são instantâneos, porque é como a semente que é lançada na terra. Mas a semente está a crescer até dar o seu fruto. Ouça a música. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor que vive está. Agora, eu quero falar-lhe de salvação. A coisa mais importante de todas é salvação. Só acontece em Jesus. Não é através das nossas obras. Muita gente, quando chega quase ao fim da vida, faz boas obras, e ainda bem, mas pensando que assim Deus me vai salvar. Não, foi a obra boa que Jesus fez é que nos salva. Salvação vem quando nós entregamos a vida a Jesus, entendendo que Jesus foi o nosso substituto. E um dia, quando fomos prestar contas, os nossos pecados não estão lá, porque Jesus os apagou. Feche os seus olhos. Imagine Jesus na cruz. Dê a sua vida a Ele hoje, agora mesmo, onde quer que você esteja. E ora assim comigo, ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus morreu que Jesus morreu para me para salvar. me salvar. Derramou o seu sangue Derramou o seu sangue para pagar, para pagar pelos meus pelos pecados. meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. E agora, E Jesus, agora, Jesus, eu abro o meu eu coração. abro meu coração. Eu te Eu recebo te recebo como meu Senhor meu Senhor e Salvador. e Salvador. Amém. Amém. E amém. E agora, meus amigos, amanhã estamos aqui na mesma hora com Jesus Cristo. Telefone para o SOS, procure uma igreja mais perto de si. Se não puder, temos os meios digitais, a igreja online, o canal, tudo isso. Mas pode telefonar para pedir aconselhamento, para ser acompanhada, e tudo vai mudar para melhor no nome de Jesus. Vou pedir ao time de toque, tudo vai mudar para melhor em nome de Jesus Cristo. Até amanhã! Amanhã! Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, Deus tem um milagre
milagre para ti. Por isso vai, estende a tua mão. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor.